Bora, Fiel, se liga nesse desabafo aqui do Guinegão após mais um gol com a camisa do Corinthians lá na Neoquímica Arena. O moleque tá voando, hein? E também tem o Hugo Souza falando na zona mista após um pênalti defendido. Valeu demais pagar os 800 mil pra fretar o avião dele, hein? E também tem o Fabinho Soldado falando ali na passagem dos jogadores. Se liga só, tá muito bom esse corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians venceu os 2 jogos contra a equipe do Atlético Paranaense. Primeiro, lá em Curitiba, 1-0, e hoje, no seu estádio, 2-0. Num jogo emocionante, gols anulados, pênalti defendidos, e a gente vai conferir agora os gols e os melhores momentos dessa partida aqui no telão. Vamos lá! Corinthians! Você vê que o estádio ainda está com as marcas do jogo do futebol americano que aconteceu há dias lá no Corinthians. Está aí o primeiro gol corintiano feito pelo Garro. Um passe do Guinegão, que ele fez a interceptação e tocou essa bola para o Garro. A torcida, o Guinegão roubou a bola, percebeu a penetração do Garro, ainda se livrou de mais um marcador. Bela jogada do Guinegão, e o Garro mandou para o fundo da rede. O segundo gol corintiano foi dele, Guinegão, na insistência, na vontade. A bola sobrou para ele depois da disputa do Garro e ele mandou para o fundo da rede. Festa da torcida corintiana. Corinthians avança pela 4ª vez seguida para a semifinal da Copa do Brasil. E o Corinthians aguarda a definição do seu adversário, que vai sair do jogo. O Cruzeiro e Atlético Mineiro, que vão jogar nesta quinta-feira. O Cruzeiro ganhou o primeiro jogo por 2-0. Vamos direto agora para a Arena do Corinthians. A nossa repórter, a Gabi Guimarães, está lá na zona mista e traz mais detalhes. Boa noite, Gabi, tudo bem? Jogão de bola, hein? Oi, Fê, ótima noite pra você também, pra todos que estão ligados com a gente. Pois é, um jogaço. O Corinthians fez o seu dever aqui na Neoquímica Arena, já tinha feito, é verdade, fora de casa, quando venceu por 1-0 com o gol do Guinegão, e agora na partida de volta, um cenário parecido, com destaque, é claro, pra essa partidaça que fez mais uma vez o atacante de apenas 18 anos, foi um dos jogadores que passou por aqui pela zona mista, Guinegão e Hugo Souza, que defendeu o pênalti também nesse jogo aqui em Itaquera. Além deles, há pouco também passou por aqui o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians. E você citou agora, né, Fernandinho, toda a trajetória desse jogo, e eu citei também o destaque para o Guinegão, que deu uma assistência, marcou o gol, foi o cara da classificação do Corinthians à semifinal da Copa do Brasil. Me chamou a atenção, eu sei que você gosta desse bastidor, desse olhar, do momento em que ele é substituído pelo Yuri Alberto no segundo tempo. O Yuri, que começou no banco de reservas, muita gente imaginava que ele pudesse começar já jogando, já recuperado fisicamente, mas não. O Dorival Júnior optou por manter o Guinegão jogando, e a troca, a substituição foi de uma parceria, de uma cordialidade muito legal entre os dois atacantes. Eles se abraçaram, o Yuri parabenizou o Guinegão pelo gol marcado na partida, o importante gol que levou ao 2-0, e um dos assuntos aqui na zona mista foi justamente essa disputa por posição entre os dois. Será que na próxima rodada, no Campeonato Brasileiro, o Guinegão, em boa fase como tá, 4 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos, vai acabar sendo desbancado pelo Yuri Alberto? É isso que a gente vai descobrir em breve. Escolhas do técnico Dorival Júnior pela frente. Fato é que hoje o professor Dorival vai dormir mais tranquilo com essa vaga na semifinal da Copa do Brasil, né, Fê? Sem dúvida, Gabi. É importante também destacar que o Corinthians está 100% nessa competição. Venceu os 2 jogos contra o Novo Horizontino, os 2 jogos contra o Palmeiras e agora os 2 jogos contra o Atlético Paranaense. É importante, o Dorival Júnior está conseguindo, dentro dos seus problemas, que são muitos, jogadores machucados, transfer ban, impossibilidade de contratação, jogadores que foram embora, problemas políticos, econômicos no clube, ele está conseguindo deixar a rapaziada tranquila para trabalhar pelo menos na Copa do Brasil, e é um título que pode salvar a temporada do Corinthians, entre aspas, porque o time já ganhou o Campeonato Paulista, mas ganhar um título estadual e que traz muito, um título nacional que traz muito dinheiro, junta 2 coisas importantes: grana e alegria.
É verdade, Fê. E um dos destaques aqui durante essa passada rápida do Fabinho Soldado aqui na Zona Mista, até chamou a atenção, porque não é comum o executivo de futebol passar por aqui, mas é vitória, o Corinthians chegando a uma semifinal de Copa do Brasil pelo 4º ano seguido, o momento era positivo. E um dos assuntos aqui que o Fabinho falou foi justamente o nome do técnico Dorival Júnior. O treinador foi exaltado pelo Fabinho várias vezes, não à toa. O Dorival tem um trabalho que já é muito reconhecido em competições de mata-mata, mas no Corinthians especificamente ele enfrentou de tudo, não é? Impeachment de presidente, mais recentemente também ex-presidentes sendo investigados por causa de cartões corporativos, transfer ban, perda de jogadores, lesões de atletas importantes como o Carrilho, anteriormente o Memphis Depay e o Yuri Alberto, e o Dorival sempre encontrando soluções. Fato é que agora precisa mostrar resultado no Campeonato Brasileiro, mas que ganha uma sobrevida até a reta final da temporada, ganha, já que a semifinal da Copa do Brasil vai acontecer só em dezembro, nos dias 10 e 14, as partidas de semifinais dessa competição. Então o Dorival, respira aliviado nesse turbulento Corinthians nos bastidores, mas que nas 4 linhas tem funcionado muito bem. A gente vai ouvir agora o que o técnico Dorival Júnior, mais uma vez, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil, disse depois dessa partida contra o Atlético Paranaense. Vamos ouvi-lo. Para mim, a satisfação e o prazer é ver a evolução individual que a equipe vem tendo. Vários jogadores crescendo, acreditando, crescendo de produção, se entregando em treinamentos, em trabalhos. Essa garotada aí que vem sendo dada aí uma oportunidade que talvez ainda não tenham tido, né? Uma condição real de se apresentarem ao seu torcedor, mas que vem sendo preparados aí para que daqui a pouco possam começar a aparecerem com um pouco mais de frequência, quando você às vezes não tem a possibilidade de ter ali alguns atletas que você talvez queira para o seu elenco. Você tem que procurar valorizar e extrair o máximo de cada um deles. E eu acho que esse entendimento eles vêm tendo. Eles perceberam o quanto é necessário a entrega, a preocupação e a concentração em treinamentos para que esses resultados apareçam em campo. E eu acredito que isso vem acontecendo. Jogadores que estavam desacreditados, de repente, vêm aí encontrando um caminho por acreditarem nesse trabalho, mas acima de tudo por acreditarem em si próprios. Eu acho que isso sim é uma diferença e tem feito aí com que a confiança aumentando, você melhore individualmente a sua entrega em campo, e, consequentemente, coletivamente, você vai ganhar bastante, é o que tem acontecido. Tá aí, Fernandinho, a palavra do treinador Dorival Júnior, mais uma vez numa semifinal desta competição. O Fabinho Soldado chegou a dizer aqui na Zona Mista também, eu disse, o treinador foi muito mencionado por aqui. Chegou a dizer, olha, Dorival, você vai ficar muito marcado na história do Corinthians por ter ultrapassado tantas barreiras e obstáculos durante o seu período aqui no clube. Agora a gente vai ouvir quem esteve dentro de campo e não apenas à beira dele, como é o caso do Dorival. Vamos começar pelo Hugo Souza, que defendeu o pênalti, já é o 4º pênalti defendido por ele nesta temporada, alcançando marcas importantes. E o Hugo viveu aí também uma logística complicada, né? Saindo de cobrir a seleção brasileira lá em El Alto, na Bolívia, depois vem pra cá. Tem uma história de jatinho aí que ele vai explicar pra gente. E vamos ouvir também o Guinegão, o grande nome dessa classificação. Cara, então, é muito gratificante para mim, fico muito feliz por esse reconhecimento. Acredito que em curto prazo ainda, todos os carinhos dos torcedores, somente agradecer. E acredito que a classificação não foi só minha também, foi de todo o grupo. O monstro aqui do lado também acabou pegando pênalti, graças a Deus. Na ida também teve a assistência do Mateuzinho, acho que foi um trabalho em conjunto de todo o grupo também. Há uns 2 meses atrás, igual você tocou, eu estava fazendo conta para ver se a gente não iria vir pro jogo de reserva, ou até mesmo chegar aqui e ser corte. Acho que todo esse
experiência valeu a pena. Antes de eu estrear com o professor Dorival, foram 9 jogos que eu fui e não entrei, alguns quase entrei, não entrei, mas acho que Deus preparou o melhor momento. Veio uma melhor pessoa também, que foi o Dorival, que confiou e depositou todo o crédito em mim. O Yuri é um cara que me passa muita experiência de tudo que ele já viveu aqui dentro do clube, como fora também. Eu acho que isso é muito bom pra mim. Eu pego todas as coisas que ele fala, seja no treino, no jogo, inclusive hoje também no vestiário, antes de começar o jogo, ele falou coisas que eu posso fazer, me motivou. Então acho que isso é muito importante também pro meu crescimento. É uma disputa sadia. Eu acho que também ele tem anos à frente de mim. Acho que ele é um cara muito bom, entendeu? Gente boa também, não só dentro das 4 linhas, como fora também. Vai ser uma disputa boa e essa dor de cabeça aí eu vou deixar pro Dorival. Essa garotada, acho que ele tá tendo a oportunidade de se mostrar, tendo a oportunidade de dar o melhor dele dentro de campo e tá sendo recompensado por tudo que ele trabalhou toda a vida dele para mostrar. Então, eu sou um cara, pego no pé deles, bato, xingo, puxo a orelha, mas eu fico muito feliz, né? Eu sou um cara que às vezes eu fico mais feliz com a vitória do próximo do que com a minha mesmo. Então ver o Gui nessa pegada aí é muito gratificante e espero que ele continue, que ele continuando fazendo gol. Ele vai ajudar bastante a gente e não só ele, mas todos os outros que entram ali, dão conta do recado e eles sabem que eles têm o meu apoio e toda a minha perturbação ali durante o dia a dia. Mas isso faz parte e eu fico muito feliz por eles, não só o Gui está vivendo um momento especial, mas eu creio que a hora de cada um deles vai chegar ali, o Dieguinho, o Bahia, o André, o Jacaré, todos eles que treinam ali com a gente e que subiram agora para o elenco profissional, eles ajudam a gente a elevar o nosso nível e merecem viver momentos como esse, como o Gui está vivendo, então parabéns a ele, mas isso é bom para ele como um número, mas ele não vou parar de puxar o pé dele e continuar dando moca nele, que faz parte. Bom, graças a Deus a gente conseguiu chegar mais uma semifinal, né? Se não me engano é o 3º ano seguido que o Corinthians chega... Quarto ano seguido o Corinthians chega a uma semifinal de Copa do Brasil e a gente vai pelo nosso sonho, a gente vai brigar, a gente sonha grande, a gente sonha com a taça e a gente vai fazer o nosso melhor para, se Deus quiser, dar essa alegria pro nosso torcedor. Dá confiança, né? Dá confiança pra gente. Para que a gente possa continuar desempenhando o que a gente vem treinando todo dia, continuar trabalhando da melhor forma e buscar os resultados também no Campeonato Brasileiro para que a gente possa alcançar posições melhores do que a gente tem hoje. No pênalti ali eu fiz o meu trabalho, graças a Deus eu fui feliz ali em acertar o canto. Foi até meio estranho, né, dos pênaltis que a gente está acostumado a assistir, porque eu tinha visto uma coisa ali nos meus estudos e eu fui pelo meu estudo e graças a Deus eu consegui reagir ali da melhor forma. E, bom, o mais importante é seguir com a baliza 0. E jogo de Copa a gente sabe que um gol tem uma importância muito grande, tem um peso muito grande, então a gente vem para 6 jogos de Copa do Brasil sem nenhum gol sofrido e isso é importante. Isso aí tem que parabenizar não só a mim, mas toda a comissão técnica e a parte defensiva do nosso grupo. Porque é muito importante esses números pra gente. Eu quero que esse meu sonho de estar servindo a seleção brasileira se torne rotina, né? Bom, mas é muito trabalho, muita dedicação para que isso se torne realmente comum, mas vestir a seleção brasileira, mesmo tendo 3 convocações ou 100, acredito que o prazer é sempre o mesmo, o sentimento é sempre o mesmo, de poder sentir que seu trabalho está sendo reconhecido da melhor forma. E eu acho que o pensamento é esse, né? Seguir trabalhando aqui no Corinthians, porque é meu trabalho aqui que me leva até lá, para, se Deus quiser, conseguir essa sequência aí e permanecer na seleção até a Copa e também por muitos anos aí, para que eu possa também escrever meu nome lá. Graças a Deus a gente conseguiu chegar a tempo, conseguimos descansar, conseguimos estar apto para jogar, né? Então tenho que agradecer ao presidente, o Fabinho, que fizeram todo o esforço aí para me trazer o mais rápido possível e eu acho que eu paguei o jatinho aí com esse pênalti defendido. Pagou o jatinho sim com aquela defesa. Tá certo que o Corinthians já estava numa situação bem confortável no jogo, não é, Fernandinho? Mas o Hugo Souza foi lá e conseguiu fazer mais essa defesa, o 4º pênalti defendido nesta temporada. Chama atenção do ponto de vista comportamental, já que a gente ouviu o Guinegão também, a simplicidade dessa idade, não é, Fernandinho? Ele chegou a dizer aqui que fez contas, né, antes desse momento da sua carreira e antes desse
nesse momento da temporada para saber, será que eu tenho chance de estar no banco de reserva se o Corinthians chegar até essas fases decisivas da Copa do Brasil? Não sei, tô chegando agora do Sub-20. O futebol, maravilhoso e imprevisível como é, fez com que o Guinegão se tornasse uma necessidade e depois um resultado, sendo importante tanto na partida de ida quanto na partida de volta aqui em Itaquera. Aliás, só para trazer mais uma curiosidade, o Guinegão diz que a mãe dele faz o prato preferido toda vez que ele marca gol. No caso, um bife acebolado. Então o cardápio do almoço de amanhã ele já sabe, viu, Fê? Pois é, e a nutricionista do Corinthians, a Cris, também, com certeza prepara sempre algo especial. Cris, que está há tantos anos no Corinthians, uma profissional incrível, com certeza ela atende esses pedidos individuais dos jogadores, porque a alimentação é fundamental, é muito importante. É lógico que o momento é de alegria, de festa pela conquista, por avançar na Copa do Brasil, mas não dá para deixar de lado. Você conversou com o Fabinho Soldado, em algum momento se falou algo sobre tentar resolver a situação do transferban que o Corinthians tem e está na iminência de receber outro. É uma situação extremamente delicada e esse acúmulo, se ele vier a acontecer, pode resultar também em perda de pontos. Então a situação é extremamente delicada. O Corinthians vive essa dualidade. Comemora dentro do campo, mas só tem gol contra fora dele. É verdade, Fê. Respostas mais protocolares do executivo de futebol do Corinthians, mas sim, esse foi um assunto presente aqui na Zona Mista. O Fabinho Soldado deixou claro que o Corinthians trabalha para resolver essa situação do transferban. Teme, é claro, mais uma punição da FIFA, mas ele não deu muitos detalhes sobre como isso tem acontecido. O Fabinho também falou sobre contratos de jogadores que precisam ser renovados, deixou claro que não era o desejo do Corinthians ter contratado nessa janela apenas 2 atletas, que não gostaria que fosse assim, mas que o papel dele enquanto executivo de futebol não é ficar reclamando e encontrando desculpas. Segundo ele, são obstáculos que aparecem no meio do caminho e que precisam ser superados. Então sim, o Fabinho até falou sobre o assunto, mas sem dar muitos detalhes sobre o que está sendo feito nos bastidores. É uma dualidade de fato, porque o Corinthians precisa mostrar resultado no Campeonato Brasileiro, mas está sobrevivendo, chega a uma semifinal de Copa do Brasil, ou seja, continua faturando, mas nos bastidores tem todas essas questões políticas e financeiras para resolver, Fê. Esse avanço no Corinthians na Copa do Brasil com certeza traz uma tranquilidade em relação que o time pode jogar, pode avançar, tudo bem que o Atlético Paranaense está na Série B, mas é um time de tradição e existe uma preocupação. O Corinthians agora deu uma aliviada, mas como o desempenho é muito incerto no Campeonato Brasileiro até esse momento, quem sabe a partir de agora aconteça uma virada, o Corinthians vive esse drama da possibilidade de voltar a namorar a zona do rebaixamento ou estar por ali próximo. O Dorival Júnior, em algum momento, ele falou sobre essa diferença de comportamento que a equipe apresenta nas duas competições? Mais do que a diferença de comportamento, tanto o Dorival quanto o Fabinho e até mesmo os jogadores que passaram aqui na Zona Mista bateram na tecla sobre recuperar o ânimo também no Campeonato Brasileiro e atrás desse bom desempenho. Então, indiretamente, eles falaram sobre essa diferença, mas sem dar muitos detalhes do porquê o Corinthians vai tão bem em competições de mata-mata. Você mencionou o aproveitamento na Copa do Brasil, que é impressionante, e não consegue ter os mesmos resultados no Campeonato Brasileiro, mesmo jogando em casa, o que é um cenário atípico quando a gente fala do Corinthians aqui em Itaquera. Um outro motivo de preocupação, Fê, que acho que vale a pena a gente destacar aqui e que certamente vamos explorar nos próximos dias, tentar entender melhor, saber quais vão ser os resultados dos exames, tem a ver com o Memphis Depay, ele que foi ovacionado pela torcida quando chegou, começou jogando, mas que precisou ser substituído no final do primeiro tempo pelo Vitinho. Ele sentiu uma dor na coxa esquerda, ou seja, o resultado do desgaste durante essa data FIFA, ele foi titular nos 2 jogos da Holanda, já está chegando, o jogador está desgastado. Será que ele está lesionado? Será que ele sentiu? É isso que a gente vai descobrir nos próximos dias, mas pode ser sim mais um motivo de preocupação e de dor de cabeça para o Dorival. Com certeza algum exame de imagem vai ser feito, isso deve acontecer amanhã, mas precisa de um certo tempo para poder avaliar melhor a situação. E Gabi, nada como olhar a percepção de quem está do lado dos jogadores, quem vê o pessoal da comissão técnica, dirigentes e tal.
O Corinthians vive uma perspectiva um pouco mais confiante, porque a gente percebia em algumas declarações, até essa classificação, que existia um certo desânimo, a turma estava meio para baixo. É lógico que o futebol é muito veloz, muito dinâmico, uma vitória como essa transforma, mas de qualquer maneira são situações que elas podem não ser ditas, mas elas são percebidas. Como você avalia esse clima aí, nessa relação, nesse comportamento, no olhar, no caminhar, a cabeça baixa ou a cabeça erguida com mais tranquilidade? O tom é muito diferente mesmo, Fê, porque o Corinthians, nesses momentos difíceis, a gente percebia no depoimento, no discurso dos jogadores, um certo desânimo, do tipo, estamos tentando, os resultados não chegam, e do lado de fora, o caos, não é? Com problemas financeiros, que podem atingir, é claro, a vida dos próprios jogadores. E acho que quem ilustra muito bem isso, apesar de não ter falado aqui na Zona Mista, é o Rodrigo Garro, que em vários momentos chegou a dizer há alguns meses, olha, a gente está fazendo a nossa parte, mas o outro lado também precisa fazer. Hoje, na saída do campo, o Rodrigo Garro, que voltou a marcar aqui na Arena e que voltou a marcar efetivamente, fazia muito tempo que ele não conseguia fazer gol mesmo, ele, na saída do campo, disse que finalmente o resultado do trabalho tem chegado. Finalmente o Corinthians está colhendo os frutos. Usou outras palavras, mas essa foi a mensagem. Então o tom é sim mais positivo. Eu acho que essa jovialidade, essa pureza de jogadores como, por exemplo, o Guinegão, que tem sido um dos destaques do Corinthians, não o nome do Corinthians aí nos últimos jogos, isso também faz muito bem para o ambiente, essa pureza. Alguém que é cria do terrão de fato, então vem com um brilho diferente. E para se ter noção da humildade, da leveza desse jogador, aqui na Zona Mista também ele brincou, olha, às vezes eu nem acredito que eu sou tão conhecido assim, dou uma passadinha no mercado, vai que alguém me reconhece, é o Guinegão do Corinthians. Então essa simplicidade, esse jeito alegre de jogar futebol, isso que acontece dentro do vestiário, graças à presença de um jogador de apenas 18 anos, isso também é bastante positivo e tem interferido de uma maneira bastante legal e bacana no clima do Corinthians, apesar dos apesares, né, Fê? Com certeza, essa casualidade do momento da estreia do Guinegão, como ele mesmo disse, passeou algumas vezes na oportunidade, ela não se concretizou, mas de repente, numa necessidade, num acaso, esse garoto surgiu, entrou e é natural, principalmente na história do Corinthians. Eu me lembro muito bem do Viola numa decisão de campeonato, uma história mais ou menos parecida. O cara entrou, revirou, fez o Corinthians chegar a um título e mudou praticamente a sua vida, a sua carreira em um momento no Corinthians. Então, no Corinthians é normal essa história se repetir, acontecer, e agora mais uma página que está começando a ser desenhada com o Guinegão. Então é isso, Fel. Após o jogo completo aí, também com o Esporte Total, deixando os créditos na descrição. O Hugo Souza, o Guinegão falando ali. A Gabriele falou sobre o que o Fabinho Soldado disse na coletiva ali, né? Eu pensei que ia ter imagem dele ali, cara, que eu vi em outros canais, só que não tem autorização. Então ela descreveu o que ele falou e tal ali. Mas, vitória muito boa, cara, 2-0 aí. E os caras estão chorando lá, hein? Os caras do Atlético lá na coletiva deles lá estão chorando, falando que tudo é pro Corinthians. Engraçado que eles não falaram sobre o pênalti fora da área que eles ganharam, né? Isso eles não falam, né? A expulsão ali do Vitinho, até concordo que poderia ter sido expulso ali, mas não ia mudar muita coisa, mas já tava 3-0 no agregado ali. E a falta no gol deles lá no primeiro tempo foi falta. Então não tem que chorar, dane-se. O Corinthians foi prejudicado um monte de vezes esse ano aí, na Neoquímica Arena, inclusive, e ninguém fala nada, tá ligado? Então quando é a favor da gente, os caras querem fazer um carnaval, então dane-se. E chorar, manda áudio. O Corinthians agora vai esperar Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Quem vier vai ser jogo difícil, tanto Cruzeiro quanto Atlético. São dois times bons. O Atlético eliminou o Flamengo. O Cruzeiro aí tem um time acertadinho. Mas é isso, time na semifinal. Dorival aí conseguindo dar uma cara para esse time, né? Um esquema tático. Por mais que hoje ele tenha jogado com 3 zagueiros, com o Angileri ele fazendo um lateral barra zagueiro. Então, mas mostra uma versatilidade do Dorival também, né? Não ficar só preso no 4-4-2. Já que a gente não tem ponta, ele tá fazendo isso com os laterais espetados e tá dando certo até agora. Não sofremos nenhum gol na Copa do Brasil. Continue assim, que a gente possa chegar à final aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, numa informação. Então até o próximo, valeu, é nóis.